Vamos avançar aqui, ainda falando das eleições de 2018, e a fase do governador Geraldo Alckmin não anda muito boa, né? Aliás, a gente falou disso ontem aqui também. Ele está irritado com o fato de sua campanha não decolar. Não bastasse isso, Aécio Neves também virou réu, né? Preocupado, o Alckmin tem procurado parlamentares tucanos de Minas Gerais para discutir a situação do colega. Ontem, o pré-candidato ao Planalto afirmou que Aécio Neves não deveria disputar a eleição deste ano. A resposta do mineiro veio poucas horas depois. Aécio rebateu Alckmin e sugeriu que a decisão não compete a ele, mas aos seus correligionários de Minas Gerais. Bom, vamos... Já está conosco aqui o nosso Carlos Andreasa? Ah, já está conosco, claro. Tudo bem, Andreasa? Então vou começar esse tema com você, pô. Tudo bem, pessoal. Desculpem o atraso, mas vamos lá. Eu estava ouvindo aqui a discussão sobre a Marina Silva. Se vocês são demais, a Regula não precisa de mim mesmo. Mas é o seguinte, sobre o Geraldo Alckmin, ele errou nessa declaração. Não quer dizer que a declaração dele não seja verdadeira. São coisas diferentes. Nós estamos no ano eleitoral, ele é presidente do partido, está tocando numa área muito sensível relativa àquele que presidiu o partido antes dele. Dizer que é melhor que o sujeito não dispute a eleição, que cálculo político está contido nisso? O Geraldo Alckmin acha que ganhará algum voto dos que odeiam o Aécio Neves dizendo isso? Não. Mas perderá apoio dentro do seu partido, apoio do PSDB, eventualmente mineiro, que é o importante decisivo para os seus planos. A ver, inclusive, se o fato do Aécio Neves nessa situação resolver não disputar a eleição, se o Antônio Anastasia, que é fundamental para os planos do Geraldo Alckmin, que ele dispute o governo do Estado, se o Anastasia quererá continuar nessa canoa furada. Então, me pareceu uma declaração com pouquíssima habilidade, corroborando a péssima semana do Alckmin, no momento que ele deveria ter ficado quieto e resolvido internamente os problemas, não do ponto de vista público. Você acha isso também, Denise? Olha, eu discordo. Eu acho que a gente está numa fase que qualquer aceitação que você demonstre em relação a casos de corrupção podem ter um desdobramento muito pior do ponto de vista do eleitorado. Já se cobra a situação do PSDB, todas as denúncias que envolvem o partido, Andreasa. Eu acho que para o eleitorado seria complicado. E o PSDB, ele vai dividido sempre mesmo. Você sempre tem uma divergência interna no partido, ele nunca fecha uma posição, fecha aparentemente qualquer brecha que você tem, já há uma ruptura. A gente está vendo isso aqui em São Paulo, inclusive, em que há dificuldades pelo vice-governador, que agora é governador, então não se sabe qual será o alinhamento do partido. É uma situação muito difícil. Agora, eu acho que nós estamos tendo uma eleição em que o discurso de combate à corrupção vai dominar. E vai ter mais chance quem personalize essa situação, não é, velho? Para além desse cálculo aí, né, sobre estratégia, cálculo tático do Alckmin, eu acho que a gente, e aí eu falo muito por mim, por coerência, tem de louvar essa atitude dele, porque a gente tem todo dia aqui batido nas coisas que a Gleice Hoffmann, como presidente do PT, tem feito, atrelando o destino do PT ao do Lula, dizendo que o Lula é um preso político, incitando o país ao descumprimento de decisões judiciais, etc, etc. Me parece que tem toda a lógica o que o Alckmin fala sob o ponto de vista do respeito às decisões judiciais e também de uma certa prestação de contas que o PSDB deve dar em relação aos seus. Eu só acho que ela tem de ser extensiva a todos. Vamos ver o que ele vai fazer caso outros tucanos sejam tornados réus. No caso de Minas, especificamente, essa decisão dele está em total consonância com o que pensa o próprio Antônio Anastasia, que estabeleceu como condição para aceitar ser candidato que o Aécio não fosse candidato na chapa majoritária. Portanto, que ele não tivesse de ficar o tempo inteiro justificando as questões do Aécio e que pudesse usar, inclusive, essa vaga do Senado para uma negociação com os demais partidos. Isso tem sido reiterado por ele, Anastasia, que está no Japão, foi para uma viagem com o Eunício, deve estar voltando nos próximos dias. E se o Aécio insistisse em ser candidato, aí sim ele iria desistir. Já disse isso, olha, eu aceitei por uma condição com um cenário.
Então o Aécio, claro, fica melindrado, mas vamos lembrar, Aécio Neves é o primeiro a jogar os seus companheiros ao mar em situações bem parecidas com essas. Então ele não pode se queixar dessa situação. E em relação ao Alckmin, ele tem um histórico de deixá-lo ao Deus dará na eleição de 2006. Quem não se lembra das chapas Lulécio e coisas que tais? Então ele não tem que cobrar nenhum tipo de lealdade do Geraldo Alckmin. Vai lá, Madu. Eu acho que o Geraldo Alckmin tem que fazer uma clara ponte, uma distinção clara entre a candidatura dele e Aécio Neves, que aliás continua um cínico, né? Diz que vai depender, a candidatura dele depende dos correligionários. Olha, Aécio Neves não tem mais correligionários, ele tem comparsas, entendeu? Ele é chefe de quadrilha, ele só está se candidatando porque ele quer o foro privilegiado. Está claro isso, né? E eu acho que o movimento correto do Geraldo Alckmin é para o eleitorado se diferenciar do Aécio Neves, que virou uma espécie de leproso dentro do PSDB, né? O seu próprio comportamento do Anastasia, né? Ele não quer ficar perto do Aécio no mesmo palanque, se possível, não quer ver o Aécio na campanha, né? Porque tudo depõe contra a candidatura do Anastasia, depõe contra a candidatura do Alckmin, né? Assim, o Eduardo Azeredo, por exemplo, essa questão lá do PSDB mineiro, de não ter expulso, de não ter, da primeira hora, o Eduardo Azeredo, cara, tudo isso é muito inacreditável, né? Vocês sabiam que agora o PSDB está montando um MTST próprio, sabiam disso? O MTST do PSDB, é o movimento dos tucanos sem triplex.